Iniciarmos a mensagem de hoje, eu peço a nossa irmã regente Débora aqui, conduza as crianças para se assentarem com seus pais. Vocês podem sentar com seus pais, antes de começarmos o estudo da palavra. Abramos todos juntos a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4. Na carta de Tiago, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 10, nós temos estudado, desde o domingo passado, a advertência apostólica contra o mundanismo, como devemos enfrentar o mundo. A partir do versículo de número 1 ao versículo de número 10, nós vimos, primeiramente, o que Tiago, o apóstolo, identificou como a origem dos conflitos que estavam surgindo entre os judeus cristãos, daquelas igrejas dispersas. A origem, ela residia dos prazeres que militavam na própria carne deles, ou seja, no próprio coração. E porque eles estavam vivendo uma vida dupla, ou como a Bíblia chama, os seus corações apresentavam um ânimo dobre. Eles, ao mesmo tempo, acreditavam estar servindo ao Senhor, mas porque os seus corações desejavam a cobiça, ou cobiçavam o pecado, eles então não estavam obtendo nada, eles não estavam sendo abençoados, eles não estavam nem orando corretamente, e quando oravam, a oração que eles faziam, ela não podia ser atendida, porque eles pediam aquilo que era para satisfazer apenas os seus prazeres carnais. Então, nós vimos também que a origem dos conflitos, ela estava provocando uma luta, uma batalha no coração, e não estavam conseguindo aqueles homens, a começar dos mestres, dos pastores, agradar a Deus, obedecer a Deus, porque eles não temiam a palavra do Senhor. E Tiago então vai mostrar o que é que o amor do mundo provoca. O amor do mundo provoca, vimos a partir do versículo de número 4, inimizade contra Deus. Quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, porque o Espírito que habita no crente zelosamente o guarda e com ciúmes, diz a Escritura, anseia por nós. Se somos templos do Espírito Santo, não podemos dar lugar a outro. Se somos templos do Espírito Santo, nós precisamos preservá-lo e guardá-lo sempre para Cristo. Cristo é o centro, Cristo é tudo em todos. Hoje nós vamos concluir e vamos ver um aspecto importante também, a conclusão desta passagem ou desta parte inicial do capítulo 4, onde o apóstolo vai nos ensinar como vencer o mundo, como podemos vencer o mundo. Então eu vou ler mais uma vez o capítulo 4, peço a atenção preciosa dos irmãos, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Oremos ao nosso Deus. Senhor,
rogamos nesta hora, em oração humilde suplicamos, concede a nós, a todos nós, do menor ao maior, o entendimento das Escrituras. Sabemos que é o Teu Espírito quem nos ensina, o Teu Espírito que anseia por nós, que habita em nós, o Teu Espírito que esclarece o nosso entendimento, que faz com que a Tua palavra seja aprendida e compreendida pelo Teu povo. Abençoa-nos, ó Senhor, e edifica a Tua igreja pela pregação da palavra de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Como vencer o mundo é a parte final desta sessão, onde o apóstolo Tiago, ele então vai mostrar como os conflitos deveriam ser identificados e tratados. Ele não arrodeia, não pode haver amizade do crente com o mundo, e mundo aqui não entenda somente um significado apropriado para pessoas ou gentes, mas o mundo como um sistema corrompido de valores, de ideias, e que se opõem contra Deus. O sistema que é conduzido, administrado e governado pelo príncipe deste mundo, que a Bíblia chama de o diabo, o acusador, que Tiago vai tratar mais adiante aqui. Então, a origem é identificada, o amor ao mundo, ele não agrada a Deus, é uma afronta contra Deus, é inimizade contra Deus. E por fim, a partir do versículo 6, Tiago então diz, como é que o mundo pode ser vencido? Vamos começar. Primeiramente, ele faz uma afirmação baseada no livro de Provérbios. Vamos ler juntos o versículo 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz, o quê? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele cita Provérbios 3:34. Agora, a citação aqui, ela é aquela que foi fruto da Bíblia da época, escrita na língua grega, chamada a versão dos 70, ou Septuaginta. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa ideia de resistência aqui, ela é importante para a nossa compreensão de como nós devemos enxergar o mundo e o mundanismo, e como Deus vê e nos ensina esta verdade. Ele diz que resistir ao soberbo, e é uma atitude própria do Senhor, porque o soberbo ele é arrogante, porque o soberbo ele é vaidoso, porque o soberbo ele está cheio de si e dos valores do mundo. Resistir é colocar-se em oposição ou contra alguém. Então, Deus não abençoa aquele que é soberbo, ele se coloca contra. E percebam bem, quando Deus se levanta contra alguém ou homens soberbos, ele se levanta com todo o poder e glória e força daquele que é Senhor sobre toda a terra. As passagens bíblicas no Antigo Testamento nos esclarecem esta verdade, como por exemplo o Salmo de número 2. A descrição é de rebeldia de homens soberbos, nações soberbas que não querem viver em obediência a Deus. E o salmista então pergunta por que as nações se enfurecem, se o Senhor apresenta a elas o verdadeiro caminho da salvação. Eles se levantam, eles dizem contra o Senhor e contra o seu Cristo, rompamos de nós os seus grilhões, vamos sacudir de nós as suas algemas. A ideia é de escravidão, quando na realidade a verdade de Deus liberta. A rebelião, que é resultado da soberba humana, é tratada pelo Senhor da seguinte forma: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba de todos eles. Quando Deus se levanta e afirma resistir a um homem soberbo, resistir ou colocar-se contra um homem soberbo, este homem se encontra, ou ele se achará em uma situação perigosa, terrível. Ele não tem forças para lutar contra o Senhor. E Deus, então, ele resiste a esse tipo
de homem, a esse tipo de pessoa que foi criada à imagem e semelhança do Senhor, mas não se submete a Ele. Contudo, diz o final do versículo que Ele dá graça aos humildes, literalmente aqui, aos pobres. Na mente do apóstolo Tiago, citando as Escrituras, certamente também lembrou da bem-aventurança de Jesus, apresentada em seu sermão: os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. E aqui não há uma relação em ser pobre e ser humilde, porque tem muito pobre, vaidoso e arrogante. A questão aqui não é financeira. A questão aqui é de humildade espiritual, ou seja, Deus agracia, concede graça, é favorável, Ele não se coloca contra aquele que é humilde. Por quê? Leiam comigo Isaías 57, versículo 15. Vamos deixar marcado aí a carta de Tiago. E em Isaías 57, 15, temos um texto que nos ilustra, ou ilustra bem, esta consideração que nós estamos fazendo. Isaías 57, versículo 15. Vejam que mensagem de esperança para os pobres de espírito, aqueles que são humildes de espírito, aqueles que, longe da soberba de seus corações, se submetem ao Senhor, à vontade do Senhor. Vamos ler juntos, Isaías 57, versículo 15. Vamos lá. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, o alto, o sublime Senhor, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo, o qual não se mistura com o pecado, o qual em sua santidade ele habita em um lugar inacessível. Diz o profeta, é o mesmo que se condescende com o pobre pecador, com o humilde de espírito. Do alto, ele então se faz habitar, ou como diz o texto sagrado, tabernacular com os homens. Quando ele mesmo envia o seu próprio Filho Jesus Cristo para ser o nosso maravilhoso Salvador. Eu sou aquele que habito num lugar alto, sublime, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos ou aflitos. Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça aos humildes. Não há maior prova de amor do que a grande humilhação de Jesus Cristo, quando enviado pelo Pai, habita entre os homens e a própria divindade se faz presente, se faz real, habita entre homens pecadores e oferece-lhes a graça que liberta e salva. Percebam então que o caminho apresentado por Tiago, o caminho que nos conduz a vencer o mundanismo, é aquele que busca, procura, encontrar, receber a graça de Deus. Vamos voltar para Tiago capítulo 4, portanto. A partir do versículo 7, o que vemos? Pelo menos 10 imperativos bíblicos dados pelo apóstolo, nos ensinando como receber a graça de Deus. Não é incompatível aqui o fato do Deus soberano ser gracioso e o homem ser responsável por buscar esta graça. Porque a própria Escritura diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. E ao mesmo tempo diz ao homem, ordena ao homem, desenvolva a sua salvação com temor e tremor.
Então, a iniciativa é divina. Ele vai ao encontro do homem. Ele derrama sua graça sobre o homem. E então agora ele o ordena: você deve obter de mim a graça. Você deve receber de mim a força, a capacidade. Você deve ser santificado. E como você deve fazer isso? Você deve ouvir atentamente a minha palavra. Então é como Tiago aqui pregando. Ele está ensinando aqueles mestres soberbos. Ele está dizendo: olha, se vocês continuarem pelo caminho mau, vocês continuarão inimigos de Deus. De uma maneira extensiva, ele fala também para os crentes: se vocês não procurarem obter a graça de Deus, vocês não obterão ou receberão de mim o favor imerecido. Percebam, Deus inicia, Deus começa, mas quando desperta o homem, ele chama o homem a esta responsabilidade. Cabe ao crente buscar humildemente, receber dos benefícios de Cristo que são derramados do céu sobre nós. E aí então, como é que ele mostra isso? Em primeiro lugar, o que é que nós devemos fazer para receber ou obter a graça de Deus? Como vencer o mundanismo? Percebam que vencer o mundo está ligado a fazer aquilo que Deus nos ensina e ordena. Primeira coisa, então, sujeite-se, portanto, a Deus. Vamos ler o versículo de número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, sujeitar-se é colocar-se em submissão, é ceder em obediência a alguém. Sujeitar-se aqui, percebam, é o contrário de opor-se, é o contrário de resistir a alguém. A sujeição a Deus é o princípio de tudo. Se nós nos sujeitamos a Deus, revelamos verdadeira humildade. Se nós nos sujeitamos a Deus e nos colocamos em uma atitude de obediência, reconhecendo ser Ele o nosso Senhor, então nós conseguiremos fazer aquilo que na sequência também é ordenado pelo Senhor, através do apóstolo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo, ele é o acusador, é o que a palavra quer dizer. Ele é o inimigo que sempre tenta seduzir as nações e os homens para que não resistam a ele, mas resistam a Deus. Por isso que, inicialmente, o homem precisa dobrar os seus joelhos diante de Cristo. Porque se ele não fizer isto, ele não vence a tentação. Muitos caem em tentação. Nós, por vezes, caímos em tentação. E por que caímos? Caímos quando deixamos de nos sujeitar ao nosso Deus. Sujeição aqui, irmãos, envolve entender, compreender e aplicar diariamente aquilo que cremos, aquilo que sabemos da palavra de Cristo. Quando não há sujeição a Deus, inevitavelmente não haverá oposição e resistência ao diabo. Esses dois verbos aqui, eles são usados e apresentados naquela mesma linguagem militar que nós vimos nos versículos anteriores. Sujeição aqui é obediência irrestrita ao nosso comandante general. Eu não posso questionar o meu Senhor. Eu não posso questionar a verdade da sua palavra. Eu não posso duvidar daquele que está indo adiante de mim, à frente. Porque se fizer isto, eu não conseguirei resistir ao meu inimigo. Resistência ao diabo aqui é aquela oposição, é aquela linha de frente, é aquele combate feroz contra o diabo, o nosso inimigo. Se fizermos isto, sujeitando-nos ao Senhor e nos opondo ao diabo, o resultado prático é: venceremos a tentação. Ele fugirá da nossa presença. Há uma passagem bíblica também onde o verbo resistir, ele ocorre na primeira carta de Pedro, capítulo 5. Confiram comigo. Logo depois aí de Tiago, 1 de Pedro, capítulo 5, notem nos versículos 8 e 9,
a mesma ocorrência, o mesmo tema, a mesma situação, onde o verbo resistir, ele também é mencionado. Vamos ler os versículos 8 e 9? Vamos ler? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Percebam que nos versículos anteriores há uma expressão também que se assemelha à carta de Tiago. Apenas observem, acompanhem. A partir do versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Percebam que a ordem clara é apresentada. Eu me sujeito à vontade de Deus, eu me submeto à vontade de Deus para a minha vida, e se fizer isto, eu então resistirei ao inimigo. Esta sujeição, percebam, ela tem aplicações muito mais amplas. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu entendo o propósito de Deus para a minha vida. E sujeição ou obediência a partir daquela que tenho para com Deus, me fará então obediente no trato do relacionamento familiar, esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores, autoridades constituídas, autoridades na igreja, e tudo de maneira harmoniosa, me fazendo sempre lembrar que o soberbo Deus resiste, mas ao humilde, aquele que confia na graça de Deus, ele exalta. Aí chegamos no versículo de número 8, sede sóbrios, vigilantes, ou seja, a figura daquele soldado que está em alerta. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Os leões, eles são extremamente astutos quando se dispõem a caçar. Aqueles que gostam de acompanhar os documentários sobre a natureza e sobre animais selvagens, principalmente felinos, percebem que leões muitas vezes viajam dias observando a caça, esperando o momento em que aquele veado, ou aquele antílope, ou aquele bisão vai vacilar. Quando ele vacila, o leão vem, ataca, come e devora e não sobra nada. A ideia é, irmãos, não temos poder para vencer um adversário tão formidável. O diabo é astuto, o diabo é sagaz, ele tentou o Senhor no deserto, mas o Senhor, porque submisso à vontade do Pai, resistindo, fez com que ele se retirasse. Mas vocês lembram lá do final? Ele se retira até encontrar a ocasião oportuna. Por outras vezes, ele tentou fazer a mesma coisa com o Senhor. Assim conosco, o diabo ele tenta, ele rodeia, ele procura oportunidade para nos devorar. O que devemos fazer? Devemos ser sóbrios e devemos ser vigilantes. Versículo 9. Resistindo firmes na fé o nosso inimigo, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A nossa guerra é a guerra que os nossos irmãos em todos os lugares deste mundo têm enfrentado. E o nosso inimigo é terrível, o nosso inimigo é formidável, o nosso inimigo está sempre disposto a nos derrubar. Mas a Escritura então diz, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo. Esta é a matemática, é assim que nós devemos fazer, é assim que nós devemos proceder. Vamos voltar para Tiago 4. Agora chegamos ao versículo de número 8. Vimos a ordem de nos sujeitarmos a Deus e não ao mundo, resistirmos ao diabo e não à vontade de Deus,
Esse é o grande problema hoje, quando nós estamos ansiosos, preocupados, tentados a copiar o mundo. Geralmente a nossa atitude é de ceder às tentações do diabo e passarmos a resistir à palavra e à vontade de Deus. Lembremos de Jó. Jó, ele deu grande prova de sujeição ao Senhor quando ele, entendendo a vontade de Deus, viu que tudo o que ele perdeu não deveria levá-lo a resistir a Deus. Jó ainda foi tentado pelo diabo e firmemente ele resistiu às tentações do diabo. Ele chegou a repreender a sua esposa, quando ela se levanta e se coloca numa posição, em uma atitude de resistência ao Senhor. Percebam que resistir a Deus nunca, mas se sujeitar a Ele sempre. Aí, versículo 8, encontramos então, depois destas duas ordens aí, o que devemos fazer. Vamos ler o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Deus é tão gracioso, irmãos, que Ele inicia o processo da nossa salvação. Ele é quem vai ao nosso encontro. Mas depois de nos alcançar, percebam qual a ordem que Ele nos dá: aproximem-se de mim. Lembram quando Davi, rei pastor, ele já estava no leito, já velho, a morte já se aproximava, e ele chama o seu filho Salomão, era um garoto ainda, jovem. Ele disse as mesmas palavras citadas por Tiago: chegue-se a Deus, aproxime-se de Deus, e ele vai se aproximar de você. É preciso muita coragem e confiança para dizer tal expressão, porque somente na confiança que temos em Deus, pelo acesso que temos, pela gloriosa mediação de Cristo, podemos orar. Deus não atende oração de pecadores, e todos nós somos pecadores. Agora, por que Deus ouve a nossa oração e com ousadia? E essa ousadia aqui não é a falta de respeito, não. A ousadia aqui é de um homem como eu, um verme, me aproximar do Senhor e dirigir a palavra a Ele. Como é que isso é possível? É possível porque em Cristo eu sou convidado então a me aproximar do Senhor, e Ele então se aproxima de mim. Asa, outro rei também, sábio, jovem, ele se dirigiu ao povo e ele promoveu reformas extraordinárias no reino. Ele disse: cheguem-se a Deus, aproximem-se dele, e vocês provarão que ele irá se aproximar de vocês também. E há um texto que eu penso ser um dos mais esclarecedores e belos a respeito desta doutrina, lá novamente no livro do profeta Isaías. Vamos caminhar para lá juntos? Isaías 55, vejam só. Em Isaías 55, há uma passagem muito conhecida e bonita também da palavra do Senhor. Isaías 55, versículos 6 e 7. Sujeição, resistência, então agora aproximação. Isaías 55, versículos 6 e 7, vamos ler? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. E ainda que você pense ser impossível tal ação, o profeta completa: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O convite da graça então é: vença o mundo. De que maneira? Chegue-se a Deus, e Ele não voltará as suas costas para você. Chegue-se a Deus, mas da maneira correta. Aproxime-se dEle, lavado pelo sangue de Jesus.
crendo que somente por Jesus temos livre acesso à presença do Pai. O véu foi rasgado, o acesso se dá pelo único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E depois que nos aproximamos de Deus, o que devemos fazer? Tiago então diz: limpem-se, purifiquem-se, tornem-se puros. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Purificai-vos as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A ideia de purificar as mãos é sempre descrita, revelada nas páginas do Antigo Testamento, e Tiago está aqui citando esta atitude. É uma atitude espiritual de um homem que se reconhece pecador e necessita acessar a presença de Deus, mas como poderá fazer isto com as mãos sujas? Sujas pelo seu próprio pecado, elas precisam ser lavadas, precisam ser purificadas. Salmos 15, 24 nos lembram isto: quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem entrará no teu santo monte? Os homens que são limpos de mãos e puros de coração têm acesso à presença de Deus. E mais uma vez, a ideia de pureza aqui é descrita. E as nossas mãos são purificadas para adorar, exaltar e bendizer ao Senhor. Mais uma vez, notem o acesso que temos à presença de Cristo, ou a presença do Pai, se dá por meio daquele que, presente conosco espiritualmente, recebe os louvores nesta congregação. É aquele que nos convida à mesa, é aquele que nos convida a repartir o pão, que simboliza o seu corpo, a beber o vinho, que simboliza o seu sangue. Ele purifica as nossas mãos, a fim de que possamos erguê-las e, em exaltação, louvar ao Senhor. Às vezes nós ficamos meio presos com as nossas mãos, e até mesmo em alguns cânticos que falam que nós devemos erguer as mãos, nós amarramos elas. Você não vai se amostrar e vai ficar com as mãos, dançar. Mas o ato de erguer as mãos em humilde adoração não é algo condenável na Escritura. Até mesmo os varões são convidados a erguerem as suas mãos em oração e exaltação ao Senhor. Um costume muito comum entre os judeus era dirigir-se ao Senhor erguendo suas mãos em direção ao santuário e clamando a misericórdia de Deus. Era a ideia de mãos limpas apresentadas diante do Senhor. Um coração purificado, limpo, não dobre, como Tiago diz aqui, porque ele alerta: e vocês que sois de ânimo dobre, limpem o coração. Não é permitido acesso à presença de Deus àqueles que não se decidiram ainda por Ele. Não é permitido o acesso à presença de Deus por aqueles que ainda amam ao mundo e estão divididos como se quisessem duas esposas. Você não pode ter duas, você precisa escolher uma só e amá-la até o fim da sua vida. De maneira que a nossa fidelidade ao Senhor começa com a sujeição somente a Ele, a guerra que nós devemos fazer contra o diabo, a aproximação a Deus, crendo que Ele então se aproxima de nós com graça, a purificação do nosso próprio coração, da nossa própria mão, uma vida de obediência e temor, pelo acesso e mediação de Jesus Cristo. E caminhando para o fim, numa confissão sincera de pecados, versículo de número 9, nós somos chamados então a afligir o nosso coração, lamentar pelos nossos pecados, chorar por eles. Versículo 9 nos diz o que? Vamos ler? Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Se você deseja obter a graça de Deus, e você reconhece que porque tem um coração dobre, reconhece que há uma batalha constante em seu coração e um desejo intenso, por vezes, de amar o mundo, de ceder às propostas do mundo, de se ajoelhar diante dos prazeres do mundo, o Senhor então convida você graciosamente a confessar o seu pecado, arrependido dele, afligir-se,
Aqui é um sentimento de profunda contrição que começa no interior, no coração. Lamento é aquele que caminha juntamente com a aflição e ambos conduzem o homem ao choro, ao choro. E muitos crentes às vezes questionam por que outros crentes choram em funerais. Eu não entendo isso. O que eu questiono é crente fazendo gracinha em funeral. É crente contando piada em funeral. É crente falando de jogo em funeral. Mas chorar, percebam, quando nós estamos diante da realidade da vida, da tragédia provocada pelo pecado, é uma atitude muito mais sábia do que aqueles que acham que crente deve rir até das maiores tragédias. Isso é insensatez. Vejam só, Eclesiastes 7, versículos 2 e 5. Anotem estas passagens para que você lembre toda vez que for para um funeral. Não estou dizendo aqui que tem crente que vai para funeral e fica rindo, não. Aqui na igreja isso não acontece, não, eu nunca vi. Mas é um problema sério. Eclesiastes capítulo 7, versículos de 2 a 5. O pregador, sábio Salomão, experimentando de tudo, também foi a funerais, certamente. Também enfrentou tristeza, sofrimento, certamente. E vejam só como ele faz a comparação entre o que é loucura e o que é verdadeira sabedoria. A partir do versículo de número 2, eu quero convidar você a ler comigo até o versículo de número 5. Vamos ler. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz o melhor coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Alegrar-se no Senhor é pecaminoso? Claro que não. Mas no momento em que somos chamados à reflexão, principalmente quando percebemos como somos facilmente levados como uma barca agitada pelo vento do mar, e muitas vezes somos tentados a priorizar as coisas deste mundo porque as celestiais estão tão longe que nós nos esquecemos. O convite para o lamento, o afligir-se com o coração e o choro, são atitudes muito mais sábias, muitas vezes, do que aquela que por vezes abala, ou melhor falando, abafa atitudes que deveriam ser nobres, sensatas, sábias da parte do crente. O pregador diz, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, a realidade da morte, para que ninguém esqueça o seu salário. E os vivos que o tomem em consideração, melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Converta-se o vosso riso em pranto, se você reconhece que o seu coração tem sido muito mais atraído por este mundo. É o que diz a palavra do Senhor. Não tente abafar este sentimento quando o Espírito Santo o incomoda, sendo tentado então a esconder uma realidade que deveria convidar você ao choro. E chore, chore. E busque a presença do Senhor, mudando o seu riso, muitas vezes cínico e sem graça, assim como o meu, quando tento esconder os meus pecados diante dos homens, mas nunca diante de Deus. A minha alegria em tristeza, para que eu não faça assim como Israel nos dias do profeta Isaías, quando o povo era convidado ao arrependimento, e estava comendo, bebendo e dizendo, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Finalmente, em Tiago capítulo 4, versículo 10, a última
o último imperativo, a última ordem apostólica que nós devemos guardar é esta: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos ler? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se fizermos isto, partindo da nossa sujeição, obediência ao senhorio de Cristo, certamente resistiremos bravamente às tentações do inimigo, nos aproximaremos de Deus e Ele se aproximará de nós, purificaremos o nosso coração, a nossa alma em santidade e viveremos para a glória dEle, choraremos pelos nossos pecados, converteremos o nosso cinismo em pranto sincero, buscando o arrependimento na presença do Senhor, e então, nos humilhando na presença dEle, a Escritura diz que Ele nos exaltará. Os humilhados serão exaltados. O sentido e o significado desta palavra é aqueles que humildemente reconhecem a sua pobreza espiritual e necessidade que têm do Senhor. Estes serão exaltados por Ele, porque as primeiras coisas serão então colocadas na ordem certa. O reino será inicialmente buscado. Nenhuma vaidade ou soberba, por mais que a nossa estrutura seja esta, tomará conta de nós, se buscarmos com sinceridade receber a graça de Deus, seguindo suas orientações. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos conceda o entendimento necessário para buscarmos a cada dia o auxílio do Senhor, buscarmos a cada dia em confiança, vivermos na dependência do Senhor, firmados em sua graça maravilhosa, sabendo que, se não fizermos isto, não venceremos jamais o mundo, tombaremos constantemente, seremos derrotados e não faremos nenhuma diferença e nenhum poder será demonstrado da parte da igreja para testemunhar do Evangelho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos a necessidade que temos de recebermos a cada dia mais da Tua graça. Graça maravilhosa, favor imerecido, derramada sobre nós em Cristo, por Cristo, e que hoje nos habilita a um viver santo, nos capacita a viver contra este mundo mau e seus valores e brilhar verdadeiramente como a luz deste mundo, fazer verdadeiramente a diferença quando somos sal para esta terra. Ajuda-nos, ó Senhor, a resistirmos à nossa própria tentação de cedermos aos prazeres deste mundo, a resistirmos ao diabo, aos nossos inimigos e a nos submetermos em humildade ao Senhor, crendo que a Tua palavra sempre trará a melhor orientação para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Abençoa, Senhor, o Teu povo e que nesta manhã possamos sentir o peso dos nossos pecados todas as vezes que, por amarmos mais ao mundo, nós temos caído em indiferença, frieza, incredulidade. Ajuda-nos a recebermos este convite da graça e buscarmos recebê-la das mãos de Cristo, afligindo o nosso coração, lamentando e chorando, convertendo o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza, nos humilhando em Tua presença, crendo que assim, sim, somente assim, seremos exaltados. Exaltados da maneira certa, não exaltados pelo mundo, mas exaltados pelo nosso próprio Deus. Em nome de Jesus oramos e pedimos estas bênçãos. Amém.